Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno César, como o professor já falou. Meu orientador, o professor Dr. Paulo César, e o tema é emparelhamento em grafos bipartidos no ensino médio. Já falei boa tarde a todos e agradecer aqui a banca que está presente, Paulo César, Samuel, Moacir, o Emílio, nem esperava que ele estaria aqui hoje, os amigos aqui, o Ricardo Vinícius, o Júlio e a esposa aqui do Emílio. Muito obrigado a todos. Bem, vou começar aqui com motivação, né? Qual foi a motivação? O orientador ele sugeriu alguns temas, dentre eles emparelhamento de grafos, caminho euleriano, caminho mínimo, e dentre esses três assuntos a gente percebe que quase não são abordados na graduação, né? A gente conversa com os nossos amigos e, pô, quando eu peguei o tema eu pensei, caramba, além de eu estudar emparelhamento, que é o meu tema, eu vou ter que estudar grafo, porque eu não sei grafo, eu não vi grafo. Então, eu perguntei para a galera, né, para o Júlio, para os meus amigos de profissão, se eles também tinham visto isso na faculdade ou não, e eles também não viram. Então, uma motivação foi isso, né, o assunto que não foi abordado aí na graduação, por alguns, né, não pude consultar todos os professores do Brasil, mas... e a escassez de material audiovisual, que incentivou a fazer o que eu fiz, porque quando eu fui estudar o assunto, e aí eu pesquisei no emparelhamento, em grafos, e nada, nem em inglês tinha recurso audiovisual. Então, foi uma das motivações. Bem, e a proposta? O que a gente propôs? Aí nós chegamos para o professor e falamos, a gente quer produzir um material tal qual o Profimate produz, com slides nessa mesma característica, nesse mesmo formato. E o Profimate não só produz os slides, como também o vídeo. Aí tem como clicar no vídeo, por favor? Então, nós propusemos para o professor Paulo César algo desse tipo aqui. Que é justamente o que o Profimate faz. E claro, com uma pitadinha de humor. Só que a ideia inicial, né, eu tinha construído um mapa e aqui tem 6 regiões, e essas regiões elas descobririam petróleo, e aí apareceria isso, essa daqui são as reservas de petróleo, e ia dar um texto muito complexo, e foi quando a gente apresentou o professor Samuel, aí o professor, aí que ele começou a... Ele ajudou muita gente, que ele falou assim, esse texto está muito complexo. Tenta produzir algo que as pessoas vão querer ler. Porque isso aí eu não estou querendo ler, não. E depois eu fui ler e pensei, também não estou querendo ler isso aí, não. Então, queria muito agradecer ao professor Samuel. E, volta lá rapidinho, Júlio, por favor. Não, tudo bem, pode passar, pode passar. E aí, o que aconteceu? Eu estava sendo pressionado pela minha noiva a viajar. Por quê? Porque desde outubro eu estou fazendo o TCC, janeiro todo eu fiquei fazendo o TCC, e depois de eu ter conversado com o Samuel, que ele falou, não está muito legal isso daí, eu não sabia o que fazer. Aí foi a hora, falei, então vamos viajar. Acabando que a gente viajou para Paraty, eu nunca tinha ido, e tudo bem, curtimos Paraty, conhecemos Paraty. Quando eu voltei para casa, eu já tinha comentado com o professor Paulo César, e eu comentei com o Júlio hoje, ele não acreditou. Acho que 1 ou 2 dias depois que eu cheguei, eu tive um sonho, mas aquele sonho que você acorda e lembra só do finalzinho. Aí o finalzinho tava, do meu sonho, juro por Deus, tava o slide do Profimate, aquele verde que vocês viram escrito em cima, Pousada Coco Verde, que foi a pousada que eu fiquei lá em Paraty. Aí eu, será que vai dar certo? Porque depois do encontro com o Samuel eu ia encontrar o professor Paulo César, então eu tinha que produzir alguma coisa porque, se a pessoa que entende de grafos viu que não estava legal, então eu já estava indo no caminho errado, então vou tentar produzir outra coisa. E foi aí, eu levantei, eu comentei com o Júlio, nem tomei café, nem escovei o dente e comecei a produzir. E aí eu produzi aquele texto. Vamos lá, Júlio. E aí, combinação e grafo bipartido. Pode clicar no vídeo, por favor, Gil. E aí, a história que eu criei é ambientada em Paraty. Peguei uma imagem aqui que é um desenho. E a pergunta inicial, como combinação, é de quantas maneiras a gente pode alocar esses casais aqui, de maneira que os casais permaneçam, né, unidos. A resposta é muito simples, é 6 fatorial. Porém, quando vem, né, muitas restrições, por exemplo, se eu só perguntar, e se esse casal ficar só no quarto 1? Ainda fica 5 fatorial, fica fácil de responder. Mas ajeitando esses casais e mostrando as restrições desse casal, só quer ficar no quarto 1, no 2 e no 4. Esse casal aqui só quer ficar no quarto 2 e no quarto 6. Esse casal só no quarto 2 ou no 3. Já esse casal aqui no quarto 3, no quarto 5 ou no quarto 6. Esse outro casal aqui no quarto 3, no 4, no 5 ou no 6. Para ele está tranquilo, né? Só não pode 1 e o 2. E a Rosinha e o Chico Bento no 5 ou no 2. E aí,
A dona da pousada, né, viu que tinha essas preferências e aí eu construí, falei, ó, tem um grafo por trás dessa situação. Tá aí o grafo, montamos um grafo. Só que não é um grafo qualquer. Isso daí é um grafo que se chama bipartido. Por quê? A gente conseguiu separar os vértices em dois conjuntos disjuntos de tal maneira que ele tem uma característica aqui. Essa característica é, esses elementos aqui do conjunto X, eles não se conectam entre eles mesmos. O mesmo acontece aqui com o conjunto Y. Olha só, o 6 não liga para o 5, não liga para o 4. Então, falei para ela, ó, a gente pode construir um grafo bipartido. A partir daí, a gente está introduzindo as nomenclaturas de grafo. E depois que a gente fez aquilo? Bem, a gente cria um emparelhamento. Clica no vídeo aí, por favor. O que é criar um emparelhamento? Um emparelhamento você vai conectar um vértice do X a um vértice do Y. E esse vértice ele não vai ter aresta em comum. Por exemplo, aqui, ó, ligamos o A ao 4. Não estamos ligando mais o D ao 4 ou outra aqui. Então a gente tem aqui, ó, ela construiu um emparelhamento. Só que percebam que os casais D e E, eles têm a preferência, o D, por exemplo, tem a preferência do quarto 3, 4 e 5. Né? O D é o 3, 5, 6. Só que olha só, o 3, o 5 e o 6 já tem gente hospedada. Então a gente não vai conseguir colocar ali um casal. Então esse emparelhamento que ela criou proíbe que ela tenha dois hóspedes, vão ficar aí 2 quartos vazios, a rentabilidade dela vai cair. O mesmo acontece com o hóspede E, com o casal E. Olha, ele tem a preferência do quarto 3, do 5, do 4 e do 6. Só que o 3, o 5, o 4 e o 6 já estão ocupados. Então será que a gente consegue alocar? Passa aí, Júlio, por favor. A ideia é criar um caminho de aumento, conhecido como caminho aumentante, que é, você escolhe um vértice livre. O que é um vértice livre? É um vértice que não está no emparelhamento. Então tá bom, o 1, o 2, o D e o E não estão no emparelhamento. Como eu estava falando, a gente pega um vértice livre e cria um caminho. Esse caminho tem que ser alternado. Alternado como? Uma aresta tem que pertencer ao emparelhamento, a outra não. Somente pertencer ao grafo. Depois a outra ao emparelhamento. Então, escolhemos aqui o D. Você poderia ter escolhido o 1, o 2. Escolhi o D. Do D, eu vim para onde? Vim para o 5. Mas eu poderia ter ido para o 3, para o 6. Tudo bem, vim para o 5. A outra aresta não pode só pertencer ao grafo, tem que pertencer ao emparelhamento. Então, peguei o 5 e o F. Agora, do F, eu não posso pegar uma do emparelhamento, porque o caminho tem que ser alternado. Então, eu peguei aqui, ó, do F até o 2, olhando, obviamente, para o grafo. Tá bom. Encontrando esse caminho que se chama caminho aumentante, por que ele recebe esse nome? Ele começou com um vértice que não está no emparelhamento, terminou também com um vértice que não está no emparelhamento. Se vocês analisarem direitinho, só olhar aqui para o gráfico, vocês percebem que a dona da pousada ela conseguiu alocar um casal a mais, um hóspede a mais. Fazendo o quê? Passa aí, por favor. É só retirar do caminho aumentante a aresta que pertence ao emparelhamento. Peguei esse caminho aumentante, retirei essa aresta e nós teremos agora um emparelhamento com uma aresta a mais. Então tínhamos 1, 2, 3, 4. Agora olha quantos que a gente vai ter. 1, 2, 3, 4, 5. Conseguimos um a mais. Então se no primeiro momento ela pensou, caramba, só vou conseguir hospedar 4 hóspedes, e, pô, tá legal, estou conseguindo mais um. E você pode seguir por diante, fazer o mesmo processo. É óbvio que nem sempre você vai conseguir isso. Às vezes você vai testar os vértices e não vai conseguir. Mas se você fizer de novo, ó, peguei o 1, que ele não pertence ao emparelhamento, liguei aqui no A, liguei aqui no 4, porque uma aresta não pertence ao emparelhamento, a outra pertence, a outra não pertence. Tá bom, o que a gente faz agora? O mesmo procedimento anterior. Vamos retirar essa aresta daqui e conseguimos obter um emparelhamento que se chama perfeito. Ele é perfeito quando ele tem todos os seus vértices saturados, ou todos os vértices dele pertencem ao emparelhamento. Então, a dona da pousada, dentro lá da história, ela conseguiu hospedar todos os casais, respeitando as preferências de cada um. Bem, e a gente pôde fazer isso por causa de Berge. Berge foi um matemático francês, isso aí foi por volta de 1957 que ele criou. E ele falou, olha só, se existir um caminho aumentante, então esse emparelhamento que você pegou, ele não é máximo. Então tem um que tem aresta a mais do que esse que você pegou. Então conseguimos fazer isso graças à demonstração
de bege. Agora, por trás dos bastidores, né? Como a gente conseguiu fazer isso? Esse daqui é o Camtasia Studio, né? Em inglês acho que é Camtasia Studio, mas eu chamo Camtasia Studio mesmo. E ele permitiu que a tela do computador fosse gravada, fosse capturada como filmagem, e ele também permite a edição depois. Então a gente fez aquilo todo e vamos editar nele mesmo. Agora, o Adobe Photoshop, ele também foi muito importante porque às vezes você pega uma imagem, quer colocar sobre a outra, mas não quer o fundo sobre a outra. Então ele permite que você tire o fundo da imagem. E os equipamentos? Tem uma cena que eu escrevo que eu utilizei uma mesa digitalizadora. Ela não pesa nada, né? Bem tranquila, não dá para quebrar, eu acho. E aí você escreve nela e vai aparecendo na tela, a parte que foi escrita. Faça aí, Júlio, por favor. E esse é o MyPaint, ou seja, aqui nós temos um hardware, eu utilizo isso, só que eu escrevo mesmo no MyPaint, que ele é o software que vai permitir que eu escreva. Faça aí. Bem, clica aí, né, Mário, por favor. Aí eu queria mostrar, não sei se os senhores têm interesse, mas eu queria mostrar rapidinho como eu fiz essa cena. Então, eu tenho o emparelhamento aqui e eu transladei para lá. Então, o que a gente fez? Tentar ser o mais rápido possível aqui. Já deixei os programas abertos. Tá aqui, a cena é essa. Esse aqui é o Camtasia, a interface do Camtasia. Coloquei aqui a track de vídeo, no caso, mas a track de áudio também pode ficar aqui. Coloquei aqui. E aquela lá é a cena. Como a gente fez aquela cena? Primeiro, a cena original. A cena original é essa daqui. Ou seja, não tem nada ali do lado. Essa é a cena original. Aí eu quero colocar aqui uma imagem de tal maneira que ela vá aqui para o lado. Como eu faço isso? Se você pegar uma imagem que tem fundo branco, olha como é que vai ficar. Coloquei a imagem aqui e ela tampa o grafo. Né? Tá vendo aqui? Tampou o grafo. Eu não quero tampar o grafo. Eu quero que fique o emparelhamento e o grafo. Então eu recorro ao Photoshop, já está aberto aqui. E aí a gente utiliza uma ferramenta que tem esse nome mesmo, está ali do lado. Espero que apareça aí. É varinha mágica. Essa varinha mágica, ela, quando você clica, ela pega todos os objetos que tem aquela cor. Por exemplo, vou clicar no branco, ela pegou tudo ali. Vou selecionar o inverso. Então, selecionei o inverso. Agora, Ctrl+C, Ctrl+V. E eu consegui retirar o fundo. Então, retirando o fundo, a gente salva a imagem, etc. E parte aqui para o Camtasia. Colocamos, então, a imagem que não tem fundo, né? Agora, olha como é que ela fica ali em cima. Coloquei ali, basta agora que nós ajeitemos a imagem. Trazer um pouquinho para cá. E um pouquinho aqui para baixo. Para cima. Pronto. Aqui nós vamos adicionar a animação. Então, vem aqui, adicionar a animação. Eu quero que ela vá ali para o lado. Foi aqui para o lado. Pronto. Aqui eu determino o tempo que ela vai fazer esse deslocamento. Então eu aumento aqui um pouquinho e pronto, a cena está criada. Então a gente tem que ele está ali estático e em algum momento ele vai andar e partir para lá. Então só para mostrar um pouquinho da dificuldade que é aprender a mexer nesse software, é complicado, é muito tutorial na internet que a gente vê para tentar fazer isso. E agora voltando aqui para o slide. Como acessar o material. Esse material está disponível em um canal que nós criamos no YouTube. Esse canal eu chamei de Teoria dos Grafos, porque a princípio eram 3 que faríamos esse trabalho. Outros 2 ainda vão fazer, que é o Vinícius que está aqui e o Júlio. Então eles também vão introduzir os vídeos dele, vão hospedar os vídeos dele nesse canal também. Bem, quando eu tirei o print dessa tela tinha 11 inscritos, mas agora está chegando a 80 inscritos. E aí eu vi alguns comentários na internet que legal que tem um canal voltado para esse tipo, porque às vezes o canal é voltado para matemática, tem grafo ali, mas tem outras coisas também. Esse é voltado para a teoria dos grafos. E como eu falei, né, daquela pitada de humor que o Prof. Mate falou e que o Paulo César falou que o Prof. Mate não tem, né, queria terminar com essa frase aqui, que não leve a vida muito a sério, você nunca sairá vivo dela. E agradecer a todos que estão aí. Obrigado pela atenção. E gostaria de agradecer aqui também ao Adson Sarinho, que é um universitário lá
de Pernambuco e me ajudou muito com o LaTeX. Eu tive muito problema com o LaTeX, ele entrou no meu computador lá de Pernambuco e conseguiu rejeitar. Corri um risco, né? Quando ele entrou no computador, ele falou assim, perdeu. Primeira coisa que ele falou. Eu estou gravando isso e ele vai ver isso que eu estou falando. Bem, é isso, galera.